Paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre as virtudes de Barnabé. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Então, no vídeo de hoje, nós iremos olhar para esse personagem da Bíblia, histórico, que tem algo para nos ensinar. O que esse homem que fez parte dos primeiros cristãos tem para nos ensinar no dia de hoje, nós como cristãos, discípulos de Cristo. Então, nós estamos aqui lembrando, atualizando no meio de todos esses vídeos, né? Abrir um parêntese para falar de Barnabé. No vídeo passado nós falamos sobre a conversão de Paulo. E antes de entrar nas viagens missionárias de Paulo, nos ensinos de Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, nós iremos falar sobre Barnabé, que foi um parceiro de Paulo nessas viagens, que foi responsável, como nós vamos ver no vídeo de hoje, por introduzir Paulo no meio dos discípulos em Jerusalém. Então, a referência que nós vamos ler, que se encontra em Atos, capítulo de número 11, vamos ler do versículo de número 22 ao versículo de número 24, que nos diz assim: E chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Que coisas eram essas? A conversão de gentios, ou seja, de povos não judeus, da cidade de Antioquia. Ou seja, eles estavam aceitando a palavra do evangelho. Eles receberam as boas novas em Antioquia com alegria. Então essas notícias chegaram a Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ele se alegrou e exortou todos a que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então nós vemos aqui um homem, uma característica aí primordial, cheio do Espírito Santo. Então o que esse homem tem para nos ensinar quais são as virtudes, as características de Barnabé, que nós, como verdadeiro discípulo de Cristo, devemos buscar, devemos cultivar, devemos regar em nossas vidas. Então, esse homem, ele está presente em alguns capítulos aqui do livro de Atos. Desde o versículo 4, no versículo 9, no versículo 11, no capítulo de número 4, no capítulo de número 9, no capítulo de número 11 e no capítulo de número 13. Assim como algumas cartas de Paulo. Então, esses capítulos que eu citei vão trazer essas características gerais, assim, que nós podemos observar na vida de Barnabé, que nós podemos, aplicar, então, na nossa vida como verdadeiro discípulo de Cristo. E a primeira virtude é generoso. Então, lá no capítulo de número 4, nós vamos ver Barnabé vendendo a sua propriedade para partilhar com os primeiros cristãos. Então a Bíblia vai dizer aqui em Atos, capítulo de número 4, sobre que a comunidade de bens entre os primeiros cristãos eram de maneira dividida, partilhada, ou seja, ninguém considerava como sua própria propriedade, mas antes eles vendiam, como foi o caso de Barnabé, que era por nome José, e colocou aos pés dos apóstolos, ou seja, para fazer a gerência desses bens, para distribuir aos mais carentes, para a própria alimentação dos primeiros cristãos. E aí, aqui no versículo de número 36 e 37 do capítulo de número 4 de Atos, vai dizer assim: Então José, então o nome de Barnabé era José, chamado pelos apóstolos de Barnabé. Então ele era chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa o quê? Filho da consolação. Era levita, natural de Chipre, ou seja, da ilha de Chipre. Possuindo uma propriedade, vendeu-a, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui nós vemos a primeira virtude, a primeira característica que nós devemos buscar, nós devemos cultivar na nossa vida cristã, a generosidade. Então nós vemos que esse José, chamado Barnabé pelos apóstolos, ele era um homem generoso, era um homem que não estava apegado às coisas materiais, que não estava apegado às coisas terrenas.
É um homem que estava buscando o Senhor acima de todas as coisas, porque sabia que a sua maior riqueza não estava aqui na terra, mas estava no céu. Então ele utilizou, compartilhou das suas riquezas terrenas, vamos dizer assim, com os seus irmãos em Cristo, porque sabia que algo muito maior Jesus Cristo tinha para ele, Deus tinha para ele, porque as riquezas espirituais são muito maior do que as riquezas materiais, porque são riquezas que a ferrugem não pode comer, que a traça não pode roer. São riquezas eternas que irão permanecer. Tudo o que nós temos aqui nessa terra em algum momento ele vai acabar. Mas aquilo que nós construímos e acumulamos no céu é algo que vai permanecer por toda a eternidade. Então Barnabé conhecia e compreendia muito bem esse ensino, realizando então essa partilha dos seus bens. Então, um dos pilares que nós devemos cultivar na nossa vida de cristão é a generosidade. O segundo ponto que nós devemos cultivar na nossa vida cristã, aprendendo com Barnabé, é não fazer acepção de pessoas. Lá no capítulo de número 9, estou só falando versículo, capítulo de número 9, versículo de número 27 de Atos, nós vamos ver que Barnabé ele é responsável por introduzir Paulo no meio dos discípulos. E até fazendo sobre essa característica da não fazer acepção de pessoas, até na própria Antioquia, no texto que nós lemos, porque Barnabé ele vai se alegrar com aqueles primeiros cristãos gentios que não faziam parte da nação de Israel, não faziam parte do povo judeu. Então nós sabemos ali que a característica daquela cidade de Antioquia, que era a terceira maior cidade no Império Romano, ficando atrás apenas de Roma, que é a capital do Império Romano, claro, Alexandria e Antioquia. Então Antioquia era onde havia muita imoralidade sexual, ou seja, os prazeres ali eram de maneira aberta. Se nós formos trazer para os nossos dias, por exemplo, imaginando a cidade, por exemplo, de Las Vegas, então a imoralidade sexual era muito forte ali naquela cidade de Antioquia. Então imagino diversos tipos de pessoas ali que poderiam ser encontradas. Mas ali naquela cidade onde as pessoas receberam as boas novas, acreditaram no nome do Senhor Jesus Cristo. Então Barnabé, sabendo disso, ele se alegrou. Então aqui nós vemos uma pessoa que não fazia acepção de pessoas. E o primeiro ponto é aqui quando ele introduz Paulo no grupo dos apóstolos. Porque Paulo, após se converter lá em Damasco e ficar ali ensinando por algum tempo, ele vai em direção a Jerusalém. Então, em Jerusalém, por que ele foi para Jerusalém? Porque ali alguns judeus de Damasco queriam matar ele. Então, ele vai para Jerusalém. E aí, aqui no versículo de número 27, do capítulo de número 9, a Bíblia vai nos dizer que Barnabé, tomando Paulo, o levou aos apóstolos e contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Então aqui Barnabé está introduzindo, apresentando quem era Paulo. Por quê? Porque os apóstolos eles não acreditavam que Paulo estava agora verdadeiramente convertido. Porque eles temiam Paulo, não acreditavam que o Paulo fosse discípulo. Por quê? Porque eles sabiam da fama de Paulo, que era perseguidor da igreja, que jogava o santo nas prisões, que consentia com a morte daqueles discípulos de Cristo, principalmente Estevão, que estava ali. Ele aprovou a morte de Estevão pelas pessoas que o apedrejaram. Então os discípulos não acreditaram que Paulo tinha sido convertido, que Paulo agora acreditaram no nome de Jesus Cristo, por conta de todo o histórico, claro, de Paulo. E aí, Barnabé então vai fazer essa ponte, vai ser responsável por introduzir Paulo no meio dos discípulos. Paulo ele teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, porque os discípulos achavam que talvez Paulo queria se infiltrar como espião para então destruir ali a vida deles. Mas então Barnabé vai ser o responsável por introduzir Paulo. Então aqui a característica, segundo ponto, que nós podemos aprender com Barnabé é
não fazer acepção de pessoas, tanto lá com os primeiros cristãos gentios, como o próprio Paulo introduzido como no meio dos discípulos. E aí o terceiro ponto que a gente pode aprender com Barnabé, com as virtudes de Barnabé, é o texto que nós lemos. Que aqui nós temos várias características em apenas um versículo. Homem do bem, homem cheio do Espírito Santo. Então por isso que nós estamos aqui nesse canal cheio do Espírito Santo. Esse é o nosso objetivo. Ser cada dia cheio do Espírito Santo. Porque essa é a nossa força motriz aqui, nos move a fazer a vontade de Deus. Então esse Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. E com certeza, eu não duvido que todas essas características provêm, desse fruto do Espírito. Do amor, da alegria, da paz, da longanimidade. Então tudo isso está atrelado aí a ser cheio do Espírito Santo. Diria eu que seria a característica principal que vai trazer as demais virtudes. Ser cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Então foi o texto que nós lemos. Esse homem que é generoso, é um homem que não faz acepção de pessoas, é tanto que ele se alegrou ao chegar na cidade de Antioquia, ao ver essas pessoas que acreditavam no Senhor. E aí, a quarta característica para a gente fechar o vídeo ele era mestre, ele era um homem que ensinava a palavra de Deus. Aqui no capítulo de número 13, versículo 1 e 2, diz assim: na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, nós vemos aqui nos textos de Atos que tanto Barnabé como Saulo eram homens mestres no ensino, que eram responsáveis por ensinar a palavra de Deus. Aqui no versículo de número 26, do capítulo de número 11, a Bíblia vai dizer assim, que quando Barnabé vai buscar Paulo, tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Então esses homens eram responsáveis pelo ensino, mestres na palavra. Claro que esse dom, nem todos têm o dom do ensino, mas aqueles que têm devem buscar o aperfeiçoamento. E como é buscar o aperfeiçoamento no ensino da palavra? Estudando a palavra de Deus, comendo a palavra de Deus diariamente. Então, esse Barnabé, que nós olhamos aqui nessa figura bíblica, é olhar para ele e aprender que nós precisamos ser generosos, que nós precisamos não fazer acepção de pessoas, que nós precisamos ser um homem cheio do Espírito Santo, homem do bem e de fé. Então essas são as virtudes que nós, olhando para a vida de Barnabé, devemos buscar. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.